Vamos lá, pessoal, vamos estudar mais um recurso muito importante. Eu costumo dizer que o recurso de embargos de declaração é a ovelha negra da família. Quem não tem uma ovelha negra na família, né? O embargo de declaração certamente é uma ovelha negra, mas muito importante, como qualquer familiar. Então, vamos lá. O embargo de declaração é uma espécie de recurso que eu vou utilizar quando a decisão não está bem feita. Português, claro, não está bem feita. Quando eu vejo que a sentença, ou o acórdão também, tá? Decisão de segundo ou terceiro grau, está mal feita, ou seja, obscuro, contraditório, omisso, não dá para entender nada, é confuso, eu peço o divórcio, o juiz fala de filhos e pensão alimentícia, sendo que o casal não tem filhos. Eu peço um divórcio litigioso, contencioso, e o juiz dá o divórcio como se fosse consensual. Eu peço uso capião, o juiz fala de posse. Eu faço uma ação petitória, e o juiz fala de outra coisa, o juiz ajuiza. Então, erros, inclusive absurdos, ou não, né, são tratados no embargo de declaração, porque eu não concordo com aquela decisão, porque ela é obscura, contraditória, omissa. Muita atenção, embargo de declaração é o recurso, é considerado recurso, sim, por isso o nome é recurso de embargo de declaração. O seu cabimento é no prazo de 5 dias, diferente dos outros recursos, 15 dias, recurso especial, 15 dias, extraordinário, 15 dias, recurso de agravo de instrumento, 15 dias, recurso de apelação, 15 dias. O embargo de declaração é o recurso de 5 dias, ok? Vamos lá, o cabimento do embargo de declaração, embargos declaratórios ou embargos de declaração, tanto faz, recurso de embargos de declaração. O cabimento do embargos de declaração são sempre dirigidos ao órgão julgador, prolator da decisão recorrida, né? Diferente dos outros recursos, onde eu faço uma petição para o juiz que prolatou a decisão e o recurso vai ser julgado por uma instância superior, o embargos ele de fato protocolado dirigido ao quem proferiu a decisão. Todas as decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos cabem o embargo de declaração. Então não é só quanto a decisão em primeiro grau, mas decisões interlocutórias, aquelas recorríveis de agravo de instrumento, e também acórdãos podem ser contestadas por embargo de declaração, desde que a sentença seja mal feita. O que é uma sentença mal feita? É uma sentença obscura, que quer dizer que a decisão é imprecisa ou de difícil compreensão, não tem muita lógica, é um copia e cola, acontece, copia e cola também. É uma decisão contraditória, ou seja, quando a decisão contém afirmações ou fundamentos que estão em oposição ou que levam a resultados distintos, inversos também. E também eu queria falar aqui das decisões omissas, e acontece muito, ausência de decisão, fundamentação. Também vamos utilizar o recurso de embargos de declaração, embargos declaratório, quando a decisão, seja acórdão, recurso ou decisões interlocutórias, sentença, acórdão, recursos, decisões de recursos também, acórdãos e decisões interlocutórias, eivadas de erro material. Então vamos lá. Cabe embargos de declaração em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Cabe embargos de declaração, embargos declaratórios de decisões, sentenças. Decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões recorríveis por agravo de instrumento. E decisões de acórdão, segundo e terceiro grau. Cabe embargo de declaração quando a decisão é obscura, contraditória, omissa ou eivadas de vício material, ok? São esses motivos, esses 4 motivos. Obscura, decisão imprecisa ou difícil compreensão. Contraditória, quando a decisão contém afirmações ou fundamentos que estão em oposição ou que levam a resultados distintos ou inversos. Omissas, ausência de decisão, fundamentação. E eivadas de erro material também, tá bom? Quando nós falamos aqui de embargo de declaração, eu quero falar dos prazos e peculiaridades importantes, também observações importantes. Esse recurso, ele possui o prazo de 5 dias, já tinha falado então, independe de preparo. Olha o detalhe importante, hein? Independe de preparo. Agravo de instrumento tem que ter preparo. Recurso de apelação tem que ter preparo. Taxa recursal. O embargos não, independe de preparo. Na hipótese de existência de desconsórcio com diferentes procuradores, escritórios de advocacias distintos, o prazo para opor embargo de declaração será contado em dobro, tá? Desde que não se trate de autos eletrônicos, ok? Se se tratar de auto eletrônico, não tem essa regra. Em respeito ao princípio do contraditório, o juiz intimará o embargado para apresentar manifestação no prazo de 5 dias. Então, eu ingresso com embargos, em respeito ao contraditório, o juiz ou a juíza, o magistrado, vai pedir para que a parte contrária se manifeste dentro de 5 dias, sendo que observar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração implicará na mudança, na infringência ou
o julgado embargado, tá bom? De acordo com a lei processual, os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo juiz ou pelo mesmo órgão que prolatou a decisão embargada. Olha como é a ovelha negra da família, não vai ser julgado para a instância superior. No prazo de 5 dias, que é um prazo impróprio, né? Ou seja, quando a decisão embargada é proferida por órgão colegiado, na subsequência, antes do julgamento daquela questão, do caso em si, eu vou julgar o embargo, uma questão incidental. Então a decisão embargada deve ser julgada antes do processo definitivo, certamente uma questão incidental deve ser discutida e julgada antes. Quando a decisão embargada é proferida por órgão colegiado, na sessão, de fato, a subsequente, não julgado na mesma sessão, será automaticamente incluído em pauta, sendo de fato admitido na hipótese de julgamento por colegiado, que o relator em decisão monocrática não admite o recurso. Outro ponto também que eu quero trazer para você, caso a título de embargos de declaração contra a decisão monocrática, a parte veicule pretensão mais adequada, propriamente ao agravo interno, o relator receberá o embargo de declaração como se fosse agravo interno, ok? Aplica-se até uma certa fungibilidade aí. Cabendo, inclusive, ao relator, se necessário, determinar a intimação do recorrente para que ajuste a petição recursal. Outro detalhe que eu quero trazer para você, a observação importante, é em relação também ao novo CPC, que se refere a determinada parte que apresentou um recurso qualquer, enquanto outra parte havia anteriormente interposta embargos de declaração. Encontra-se esse último pendente de julgamento, ok? Caso o julgador, ao julgar os embargos de declaração, o órgão jurisdicional modifique a decisão embargada, deve-se dar à parte, já que havia interposto esse outro recurso, a oportunidade para retificá-lo, adaptando a nova decisão, ok? Atenção, hein? Se porventura os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do resultado anterior, não se faz necessária a retificação do recurso, tendo mesmo regular seguimento, né? Não tem o que falar. Os efeitos do embargo, isso é cobrado na prova da OAB, isso cai em concurso público, e na vida prática a gente faz confusão também. Novidade, tá? Expressa do novo CPC, do atual CPC, se refere à constatação de que os embargos de declaração, como regra, são recebidos sem efeito suspensivo, o que sugere, por exemplo, a possibilidade de iniciar uma eventual execução provisória, mesmo quando ainda é pendente o julgamento desse recurso. Pode, entretanto, sim, esse recurso ser recebido com efeito suspensivo quando, sendo de fato relevante, a fundamentação houver risco de dano. Então, outro ponto importante. No mais, gente, os embargos de declaração interrompem o prazo da interposição do outro recurso cabível contra a decisão, por qualquer das partes. Então, anote aí que isso é importante, hein? Embargos de declaração, embargos declaratórios, interrompem, né, o prazo de posição de recurso. Não suspende, interrompe, é diferente. Suspender, suspendeu tudo, parou. Interrompeu, volta a contar de onde parou, ok? Então, ponto importante também. Queria falar com você sobre o embargos meramente protelatório, né? Finalmente, caso sejam considerados protelatórios, embargos só para atrapalhar o processo, para atrasar o processo, o juiz ou o tribunal poderão sim, de fato, condenar o embargante ao pagamento de multa que vai de até 2% sobre o valor da causa. 2%, tá? Não é 10%, não, é 2%, que poderá ser elevado até 10% em caso de reiteração. Então, 2%, reiterou o ato protelatório para atrasar o processo, fez um novo embargo, 10%. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor respectivo a partir da segunda interposição de embargos de declaração reconhecidos como protelatórios, tá? A exceção à fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita que devem recolher, que devem recolher esses valores somente ao final. O que eu quero dizer com isso? Então eu sou malandro, né? Eu fiz um embargo só para atrasar o processo, fiz outro embargo, eu quero recorrer. Quando eu vou fazer o recurso, se eu não pagar a multa do embargo, eu não posso recorrer, além da taxa judiciária. Entendeu? Legal, né? Então tá bom. Agora você entende tudo de embargos, agora ninguém te engana, agora ficou fácil demais, né? Ficou fácil demais. Dá para você aí, de fato, acertar qualquer questão com muita tranquilidade, tá bom? Agradeço a você, espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até já.